Hoje, nossa aula foi feita especialmente para uma seguidora que trouxe um tema aqui, pessoal, que eu acho muito válido e acontece com outras pessoas em variadas empresas. A seguidora vai saber que é para ela e para preservá-la eu não vou citar o seu nome. O que eu posso dizer e que eu quero dizer é primeiro dar os parabéns para ela por assumir o desafio de reestruturar a área de RH e trazer em pauta o tópico da liderança para a gestão. Principalmente, pessoal, em uma empresa com filiais, que é o caso dela, o que torna a tarefa mais desafiadora, não é verdade? Bem, essa tarefa complexa exige planejamento estratégico, conhecimento técnico e habilidades de liderança. Além, claro, também exige uma comunicação eficaz entre as equipes, porque se trata de diferentes filiais e matrizes. E para auxiliar nessa jornada, eu criei um guia completo com a minha equipe, dividindo em 6 etapas que eu considero essenciais e que te guiarão passo a passo para criar uma estrutura de RH robusta, eficiente e alinhada com os objetivos da empresa, pessoal. E claro, as necessidades das suas diversas unidades, porque cada unidade tem uma particularidade também. Tudo isso com uma comunicação clara e assertiva entre as equipes, o que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Então, papel e caneta na mão e bora para a primeira etapa. Etapa 1. Diagnóstico e análise detalhada na gestão de recursos humanos. Bem, essa etapa inicial de diagnóstico e análise detalhada, ela desempenha um papel fundamental, pessoal, para compreender o contexto organizacional que a empresa está vivenciando, identificando desafios, oportunidades e também planejar as estratégias eficazes. Nessa aula vamos explorar os principais elementos dessa etapa, desde a análise situacional até a compreensão das demandas de cada filial. Portanto, na análise situacional, é crucial examinar o histórico da área de RH, compreender a organização, a cultura organizacional, a estrutura atual, mapear os processos e ferramentas utilizados, além de identificar tanto os desafios quanto as oportunidades presentes dentro da empresa. Além disso, o levantamento de dados e métricas, ele desempenha um papel crucial nesse processo. E isso inclui coletar informações sobre o perfil dos colaboradores, da gerência, da liderança, acompanhar esses indicadores-chave de desempenhos relacionados à gestão de pessoas, também envolve realizar pesquisas de clima organizacional, é claro, e comparar as práticas de RH com empresas do mesmo setor, por exemplo, através do benchmarking. Por fim, pessoal, a análise das demandas das filiais ela é essencial para entender as necessidades específicas de cada localidade. E isso envolve realizar visitas presenciais às filiais, promover reuniões com os gestores locais, quando não for possível a visita, para discutir questões relacionadas à gestão de pessoas, também observar e compreender a cultura local em cada filial. E é através desses processos que os gestores de RH, ou no caso a gestora de RH, pode desenvolver iniciativas mais alinhadas com a necessidade da organização, dos seus colaboradores e das filiais. Para isso, ferramentas como análise de dados, questionários online, plataformas de benchmarking para comparar concorrentes, sistemas de desempenho, videoconferência, são recursos e ferramentas valiosos que podem facilitar esse processo de diagnóstico e análise detalhada na gestão dos recursos humanos. Bem, vamos lá. Para te ajudar ainda mais, eu vou citar aqui algumas ferramentas que eu já usei ou que eu uso que podem ser usadas nessa etapa. Então, as ferramentas de análise de dados, eu uso, por exemplo, planilhas eletrônicas como Excel e outros, softwares de BI, que é Business Intelligence, questionários e formulários online do próprio Google, você consegue fazer esses questionários, né? A coleta de dados demográficos, sistema de gestão de desempenho, pode fazer avaliação de competências da gerência, dos líderes, dos colaboradores. Tudo isso se transforma em indicadores para o RH, na verdade. Ferramentas de
Reunião virtual também podem ser usadas. E nesse caso, né, a gente está cansado de saber, mas eu vou falar. Eu uso muito, por exemplo, o Zoom, que é uma ferramenta que eu gosto muito e que você pode até gravar. Tem um recurso da gravação que depois você pode, com mais calma, analisar aquela reunião, os pontos principais. Então essas são as ferramentas que eu uso. A BI, por exemplo, que é o Power BI, que eu esqueci de citar, são ferramentas que eu uso para poder completar essa etapa que eu acho fundamental para este processo. Bora para a etapa 2, que é definir uma estrutura ideal de RH? Bem, nessa etapa nós vamos explorar a definição da estrutura ideal para a área de recursos humanos de uma empresa que possui matriz e filiais. É crucial estabelecer uma estrutura de suporte que atenda efetivamente às necessidades da empresa, promovendo uma gestão de pessoas eficaz. Bem, vamos lá. Ao definir a estrutura ideal para o departamento de RH, é importante considerar se o modelo vai ser centralizado, descentralizado ou mesmo híbrido. E o que isso significa? Bem, é preciso entender que no modelo centralizado, todas as funções e responsabilidades de RH são concentradas em uma única unidade, ou departamento, ou em alguns casos pessoa. Isso pode ser adequado para organizações com uma única localização, uma única unidade dentro de um espaço geográfico, por exemplo, ou com processos padronizados em toda a empresa. Por um outro lado, no modelo descentralizado, as responsabilidades de RH são delegadas para unidades de negócio ou filiais, e cada unidade tem a sua própria equipe de RH, o que permite, pessoal, uma maior adaptação às necessidades locais, por exemplo, e, claro, uma maior autonomia. Algumas organizações optam por um modelo híbrido, o que eu acho muito legal, combinando elementos de centralização e também descentralização, como funções estratégicas, por exemplo, centralizadas, e as funções mais operacionais do RH descentralizadas. Um outro aspecto importante na definição dessa estrutura de RH é identificar as áreas e funções essenciais, claro, dentro do departamento de RH. E isso pode incluir recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão do desempenho também pode ser incluído aqui, remuneração, benefícios, entre outros. Um outro ponto importante, definir os cargos e funções dentro de cada área é crucial, atribuindo responsabilidades específicas para cada membro dentro da equipe de RH e também os gestores. Além disso, criar um organograma que ilustre a estrutura hierárquica e de reporte dentro da empresa, e principalmente no departamento de RH, é fundamental, mostrando como as diferentes áreas e funções se relacionam entre si. Pessoal, vamos aqui, um ponto muito importante. Ao estabelecer a estrutura de RH, é importante considerar as necessidades e também as características únicas de cada filial. Por isso, neste ponto aqui, determinar o nível de autonomia das filiais em questões relacionadas a RH, por exemplo, é importante para garantir que cada unidade receba o suporte necessário da matriz, o que é um passo essencial, não é verdade? Estabelecer canais de comunicação eficazes e também estar atento à integração entre as filiais e a matriz também é fundamental. E tudo isso garante que haja um alinhamento nas políticas e práticas de RH e liderança em toda a organização. Algumas ferramentas que eu uso e que são aplicáveis neste caso, por exemplo, o sistema de gestão de recursos humanos é muito importante, pois esses sistemas oferecem uma plataforma centralizada para gerenciar as informações de funcionários, gerenciar processos de recrutamento, gerenciar treinamento, enfim, folha de pagamento, que aí é mais técnico, né? E outros aspectos relacionados ao RH. Isso inclui, por exemplo, programas como o SAP ou, por exemplo, o Workday. Um outro software de organização que eu acho muito bacana, porque ele permite criar organogramas, visualizar a estrutura de RH de uma forma clara e intuitiva, o que facilita o entendimento sobre a hierarquia e as relações entre as diferentes áreas e funções. Esse software que eu gosto muito é o Lucidchart, e também existe o Workchart Now, que esse eu nunca usei, mas que ele existe. Então são duas opções que você tem aí para trabalhar com essa ferramenta nessa etapa 2, ok?
Pessoal, bora para a etapa 3, que é muito importante, que é implementar a estrutura. Bem, nessa terceira etapa do processo de gestão de recursos humanos, nós vamos focar na implementação da estrutura definida nas etapas anteriores. Isso é, essa fase é crucial para garantir que as políticas e os procedimentos de RH sejam efetivamente implementados e comunicados em toda a empresa, matriz e filiais. Bem, um aspecto que é fundamental aqui sobre a implementação da estrutura de RH é a parte do desenvolvimento de políticas e procedimentos claros e abrangentes. E isso inclui a definição de normas e também das diretrizes que vão orientar o comportamento e as práticas dos funcionários em relação a questões como, por exemplo, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, remuneração e benefícios. Vamos lá. Por exemplo, uma empresa pode desenvolver uma política de recrutamento que estabeleça os critérios de, por exemplo, de seleção dos candidatos. Também pode estabelecer os procedimentos para a divulgação das vagas ofertadas e os passos a serem seguidos durante o processo de contratação. Vamos lá, aqui é importante também. Além disso, criar um manual de recursos humanos abrangente que reúna todas as políticas e procedimentos em um único documento que seja acessível a todos os funcionários, especialmente os gerentes de cada filial. Esse manual vai servir como uma referência útil para esclarecer as dúvidas e também para orientar o comportamento dos colaboradores em relação às práticas de recursos humanos da empresa. Pessoal, vamos lá. Uma vez desenvolvidas as políticas e procedimentos, é claro que é necessário e essencial fornecer treinamento adequado para os funcionários para garantir a sua compreensão e também adesão às práticas de RH da empresa. Isso inclui matriz e filiais. Isso porque incluir treinamentos presenciais, workshops, materiais online, sessões de orientação por vídeo, como o Zoom foi falado, é muito importante. E para uma empresa implementar uma nova política de avaliação de desempenho, também é importante, na verdade é essencial, oferecer treinamento a toda a parte de gerente. E também depois o gerente vai aplicar isso aos colaboradores, tomando como base que eles precisam de entender os critérios de avaliação, e é uma oportunidade para também oferecerem feedback construtivo ao RH. Além disso, a comunicação eficaz é essencial para garantir que as políticas e procedimentos sejam entendidos e seguidos por todos os funcionários. Isso pode incluir a utilização, por exemplo, de diversos canais de comunicação, não precisa ser engessado. Pode-se usar, por exemplo, e-mails, intranet, reuniões de equipe, murais informativos, tudo isso para transmitir informações importantes sobre as práticas de recursos humanos da organização, na matriz e nas filiais. Bem, as ferramentas que são aplicáveis para esse caso, a gente pode tomar como base sistema de gestão de documentos como o Google Docs, que é até gratuito. Podemos falar do Microsoft SharePoint, o Dropbox, que também tem um limite, mas é gratuito. E todas essas ferramentas são capazes de organizar e guardar os manuais e as políticas de procedimentos em um local centralizado e acessível para todos os gestores da empresa, matriz e filiais. Podemos também falar das plataformas de treinamento online, tem o Udemy for Business, temos o LinkedIn Learning, temos o Coursera for Business e, claro, seguir as páginas da Lucroterapia no LinkedIn e no YouTube. Tudo isso permite desenvolver e disponibilizar treinamentos online personalizados sobre liderança, comunicação, políticas e procedimentos de RH, garantindo que os funcionários tenham acesso, claro, aos treinamentos necessários de forma conveniente e flexível. Bem, vamos lá. Podemos falar também dos sistemas de comunicação interna, que também são importantes. Ferramentas como Slack, o Microsoft Teams, Zoom, Workplace by Facebook, são ferramentas de comunicação eficazes que funcionam com gestores e funcionários, permitindo compartilhar informações, enviar anúncios importantes e promover a colaboração em toda a organização.
Bem, falando um pouquinho mais aqui das ferramentas de ensino que eu citei agora há pouco, como o Udemy, ou Coursera, ou a própria Lucroterapia, por que essas ferramentas, essas 3 ferramentas eu considero muito importantes? Porque todas elas oferecem treinamentos e recursos para os colaboradores, tratando-se principalmente dos temas de sobre liderança, sobre execução da liderança na prática, né? Porque uma coisa é quando a gente vê a teoria, outra coisa é a parte prática, o que é completamente diferente. Porque às vezes, na teoria, um colaborador e um gestor entendem uma coisa, um outro gestor entende uma terceira coisa. Então essas ferramentas, quando todos usam, os recursos humanos conseguem implementar e acompanhar a prática, todas funcionam muito bem. Nessa etapa, que é a etapa 4, vamos falar das estratégias práticas de comunicação. Bem, pessoal, nessa 4ª etapa do processo de gestão de recursos humanos, nós vamos falar desta etapa que eu considero crucial na implementação eficaz de todo o processo, especialmente na comunicação entre equipes, entre matriz e filiais. Pessoal, vamos lá. Essa comunicação é vital para garantir o alinhamento, a colaboração e o engajamento em toda a organização, matriz e filiais. Bem, ao estabelecer canais de comunicação entre a matriz e as filiais, é crucial definir tanto os canais formais quanto os canais informais. Por exemplo, podem ser utilizadas videoconferências para reuniões formais, fóruns online para discussões informais, grupos de comunicação para compartilhamentos de informações e murais virtuais para publicação das atualizações que são importantes. Garantir o acesso equitativo à informação para todos os colaboradores, independentemente, pessoal, da localização e da unidade, é essencial para promover a transparência e a colaboração entre todos. E, claro, isso impacta o engajamento. Uma cultura de comunicação aberta é fundamental aqui para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. E isso envolve estimular a comunicação aberta, a comunicação transparente e, claro, honesta entre os membros da equipe. Valorizando, pessoal, isso é muito importante, diferentes pontos de vista e de ideias. Nem todo mundo é igual. Criar um ambiente seguro para que os colaboradores se sintam confortáveis para se comunicar e também para compartilhar as suas experiências é essencial para promover a confiança e o engajamento. Então vamos lá aqui, As reuniões e eventos são oportunidades importantes para promover a comunicação e também a integração entre os membros da equipe. Pessoal, vamos lá. Realizar reuniões periódicas com toda a equipe, isso é, incluindo os gestores e colaboradores da matriz das filiais, por vídeo online, por exemplo, para discutir o andamento dos projetos, também pode ser para discutir boas práticas e também promover a integração. É uma prática eficaz, sim, precisa de ser feito isso. Além disso, organizar eventos presenciais quando possíveis ou online servem para fortalecer o relacionamento entre os membros da equipe e celebrar as conquistas. Tudo isso ajuda a promover um senso de pertencimento, pessoal, e camaradagem entre todo mundo da empresa. O feedback e o reconhecimento desempenham um papel crucial também, especialmente em uma cultura de comunicação eficaz e trabalho em equipe, Então vamos lá. Estabelecer os canais para que os colaboradores possam fornecer e também receber o feedback, tudo isso promove o aprendizado e a melhoria contínua, o que é essencial em uma gestão eficiente. Reconhecer e recompensar os colaboradores que se destacam pela comunicação eficaz e pelo trabalho em equipe ajuda a empresa e também os colaboradores a incentivar esses comportamentos e promover uma cultura de colaboração. Por fim, os líderes da área de recursos humanos devem ser exemplos de comunicação, ter uma comunicação clara, assertiva e transparente. Investir no desenvolvimento das habilidades de comunicação dos líderes, dos gestores, matriz e filial, por exemplo, através de treinamentos de workshops, é fundamental para garantir que eles possam liderar pelo exemplo. Isso é a melhor liderança que tem, eu acho. E inspirar os demais colaboradores a seguir o mesmo padrão de comunicação eficaz que todos já seguem. Por isso a liderança é muito importante nos gestores.
Algumas ferramentas que são aplicáveis neste caso, nós podemos falar aqui de plataformas como o Zoom, o Microsoft Teams ou o Google Meet. Todas elas facilitam a realização das reuniões virtuais entre membros de diferentes localidades, o que é o nosso caso aqui de matriz e filial, promovendo uma comunicação eficaz e em tempo real. Outras ferramentas, como por exemplo de feedback e de reconhecimento, envolvem plataformas como TinyPulse ou Kudos, não sei se a pronúncia está certa, que oferecem soluções para coletar feedback dos colaboradores, reconhecer conquistas e também promover uma cultura de apreciação e reconhecimento entre todos. Um outro ponto muito importante que são os treinamentos de comunicação. Como eu já falei, existem várias plataformas de e-learning, como a Skillsoft e o Udemy for Business, que eu já falei. Todas elas oferecem cursos e workshops gratuitos para desenvolver habilidades de comunicação dos líderes e colaboradores, promovendo uma comunicação eficaz em toda a organização. E claro, existe também a lucroterapia, que além de oferecer cursos, vídeos gratuitos como esse de treinamento, materiais diários que são postados tanto no LinkedIn como no YouTube, também servem para essa questão da melhoria da comunicação. E uma diferença que a lucroterapia tem em relação às outras plataformas é que aqui vocês conseguem conversar diretamente comigo e quando eu não estou disponível, vocês conseguem ter retorno imediatamente de um membro da nossa equipe, o que é uma garantia essencial para a qualidade das ferramentas e treinamentos disponíveis para vocês, não é verdade? Portanto, se ainda não se inscreveram, se inscrevam agora no nosso canal no YouTube e siga a nossa página da Lucroterapia no LinkedIn, pois lá a gente consegue ter essa troca de ideias que facilita muito o aprendizado, não é verdade? Bora para a etapa 5? Vamos lá, essa etapa é a monitoramento e avaliação das políticas. Este passo é fundamental para garantir que a comunicação interna seja eficaz, pessoal, promovendo dessa forma o alinhamento e a colaboração que vão garantir o sucesso da empresa. Portanto, para monitorar e avaliar a comunicação entre as equipes e unidades distintas, é importante definir aqui os indicadores de desempenho que são específicos para isso. E isso pode incluir indicadores como por exemplo, a frequência de comunicação, pode incluir a qualidade das interações, você consegue medir isso, e também o nível de satisfação dos colaboradores com a comunicação interna. Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplos. Uma empresa pode monitorar a frequência com que as equipes se comunicam através de ferramentas, por exemplo, de mensagens instantâneas. Ou até mesmo pode ser monitorada a qualidade das interações durante as reuniões de equipe. Pessoal, vamos lá. Além disso, é essencial utilizar as pesquisas de clima e o feedback obtido dos colaboradores para avaliar a efetividade da comunicação entre as equipes. Essas ferramentas, elas podem e, na maioria das vezes, com certeza, fornecem insights valiosos sobre a percepção dos funcionários em relação à comunicação interna da empresa, o que é muito importante, identificando os pontos fortes e os pontos de melhoria dentro da comunicação. Uma vez coletados os dados, é importante analisar periodicamente os indicadores de comunicação. Se quer melhorar, precisa de analisar e identificar estes pontos de melhoria. Isso pode envolver a realização de análises estatísticas dos dados coletados, para ter dados, para ter padrões ou tendências significativas da comunicação existente. Com base nessa análise, a empresa pode implementar ações corretivas ou ajustes na estratégia de comunicação quando necessário, quando está vendo ali que não está funcionando, Por exemplo, vamos lá. Se os dados mostrarem que a frequência de comunicação entre a matriz e a filial, por exemplo, é baixa, a empresa pode implementar medidas que incentivem a colaboração e a troca de informações entre gestores e colaboradores de diferentes unidades, ou até mesmo fazendo reuniões com mais frequências ou criando grupos de trabalho colaborativos entre as unidades. Da mesma forma, se a qualidade das interações for percebida como alguma coisa ruim, a empresa pode oferecer treinamentos para melhorar as habilidades de comunicação de todos os colaboradores. Pessoal, vamos lá. Numa última análise, o objetivo do deste monitoramento e avaliação da comunicação entre as equipes é sempre de buscar
aprimorar a comunicação interna para assim garantir o alinhamento e a colaboração para o sucesso da empresa, da matriz das filiais. Ao abordar uma estratégia de melhoria contínua, a empresa pode garantir que a sua comunicação funcione de forma eficaz e atenda às necessidades dos colaboradores e da organização, pessoal, como um todo, é claro, que a gente está falando de matriz e filial. Algumas ferramentas que são aplicáveis neste caso, que eu uso e que gosto muito delas, softwares de pesquisa e feedback, por exemplo. A gente pode falar aqui do SurveyMonkey, do Google Forms, que é fácil de usar. Todas essas ferramentas permitem criar pesquisas de clima e coletar feedback dos colaboradores de forma rápida, fácil e gratuita, no caso do Google Forms, por exemplo. Uma plataforma de análise de dados, a gente pode falar aqui do que eu já falei, né? O Microsoft Power BI, o Tableau, o Google Analytics também permite fazer análise de dados de uma forma visual e fácil de identificar padrões e tendências significativas, nos índices, né, nos dados de comunicação. Um outro ponto aqui que é importante quando a gente pensa em comunicação interna, a gente tem ferramentas como o Slack, o Microsoft Teams pode ser usado para isso também, e o Facebook tem o Workplace, todos com ferramentas para monitorar a frequência e a qualidade da comunicação entre as equipes, permitindo identificar áreas de melhoria e, como eu já falei, tomar medidas corretivas quando necessário. Pessoal, vamos lá. É importante, eu gosto de fazer esporadicamente reuniões, por exemplo, no Zoom. Eu gravo o conteúdo dessas reuniões, normalmente o Zoom grava até 50 minutos, gratuito, se eu não estou enganado. A gente usa o plano pago hoje em dia, então não me recordo qual que é o tempo máximo de gravação no plano gratuito. Mas depois eu gosto de acessar novamente essas reuniões gravadas em vídeo para conseguir pegar ali no detalhe algumas coisas que às vezes quando a gente está falando na reunião de forma instantânea ou participando de uma reunião ali presencialmente, né? Presencialmente que eu digo você é participante da reunião, você não está enxergando ela do lado de fora. Então quando você grava a reunião e enxerga ela do lado de fora aqui, todos os participantes e até mesmo a sua fala, por exemplo, em determinadas ocasiões, você consegue analisar de uma forma mais aprofundada e ter dados qualitativos, isso é, a gente não está falando aqui de números, a gente está falando de uma análise qualitativa de discursos. E a gente consegue sim pegar muitas falhas de comunicação que podem ser trabalhadas e melhoradas e treinadas. E que às vezes o treino nessa parte da comunicação entre as equipes é simples de se fazer. Mas a questão aqui é conseguir ter a percepção de entender quais são as falhas de comunicação. E eu acredito de verdade que é possível conseguir identificar essas falhas de maneira fácil, fazendo uma reunião, gravando a reunião e analisando de fora, você vendo de fora aqui, tanto a sua participação quanto a participação de terceiros. Então eu acho que é um caminho muito eficaz para conseguir ter dados e fazer desses dados se transformarem em uma análise qualitativa e depois em ações de correção, ok? Pessoal, vamos lá para a nossa última parte do vídeo, que é a etapa 6, que são o uso de ferramentas e recursos. Nessa etapa, nós vamos explorar o papel das ferramentas e dos recursos tecnológicos que podem ser usados na promoção de uma comunicação eficaz dentro das empresas. O uso de plataformas de comunicação online hoje é fundamental, eu considero fundamental, para facilitar a troca de informações, o compartilhamento de arquivos e também a colaboração entre as equipes, principalmente quando a gente fala em matriz e filiais. Por exemplo, o Slack é uma plataforma popular que permite a criação de canais de comunicação para diferentes equipes, isso é, diferentes equipes e projetos também, facilitando a troca de mensagens instantâneas, facilitando o compartilhamento de arquivos e também a integração com outras ferramentas utilizadas pela empresa. Vamos lá, uma outra opção que a gente tem é o Google Drive e também o Trello. Essa plataforma é especialmente útil para equipes que trabalham remotamente ou em diferentes fusos horários e no nosso caso aqui do vídeo, né, em diferentes unidades, pois permite uma comunicação em tempo real, independente da localização geográfica dos colaboradores ou das unidades, pessoal. Além disso, também posso falar aqui do Microsoft Teams,
que é outra ferramenta amplamente utilizada para promover a colaboração e a comunicação dentro das empresas, com recursos que eu considero muito importantes, como videoconferências, chats em grupo, compartilhamento de arquivos e também integração com o pacote Office, que é muito legal, na verdade. O Teams oferece uma solução completa para equipes que precisam de trabalhar juntas, pessoal, de uma forma eficiente e produtiva. No entanto, o que a gente fala aqui agora não se trata apenas de ferramentas de comunicação, como o WhatsApp é, na verdade. É importante também fornecer recursos e conteúdos relevantes para todos os colaboradores. Um exemplo aqui, a empresa pode oferecer cursos online sobre liderança, sobre gestão multigeracional e outros temas relevantes para o desenvolvimento profissional dos colaboradores, sobretudo a gerência, na verdade. E neste caso, seguir a lucroterapia nos canais oficiais no LinkedIn e no YouTube e repassar a lucroterapia para todos os colaboradores seguirem também pode ser uma estratégia eficaz sim para manter todos atualizados sobre as últimas notícias, as tendências e também para obter insights relacionados à liderança. Além disso, uma ampla variedade de cursos serão lançados em breve, pessoal, porque hoje a lucroterapia trabalha exclusivamente com mentoria e com consultoria para empresas. E nós vamos lançar esses cursos para facilitar para que todos tenham acesso a conhecimentos e habilidades de liderança, gestão, recursos humanos e outros. Em resumo aqui, um geral. As plataformas de comunicação online e o fornecimento desses recursos e conteúdos relevantes, eles são essenciais, pessoal, para promover uma comunicação eficaz dentro da empresa, matriz, filiais, enfim, e também para promover a colaboração entre as equipes. Ao investir nessas ferramentas e recursos, as empresas podem melhorar a troca de informações e também conseguem promover o desenvolvimento profissional, na verdade, de todos os colaboradores, da gerência e dos demais. Manter todos atualizados sobre as últimas novidades e também as tendências do mercado. Vamos lá, pessoal, eu não falei do WhatsApp, porque apesar de ser uma ferramenta de comunicação, ficou um pouquinho difícil para a empresa conseguir controlar tudo o que acontece ali, não é verdade? Bem, ao finalizar este guia completo, eu tenho certeza que vocês estão preparados. No caso da nossa seguidora, preparada, não é verdade? Com conhecimento e ferramentas valiosas para estruturar ou reestruturar a área de recursos humanos da empresa de forma eficaz, mesmo com a complexidade de lidar com filiais em diferentes localizações. Vamos lá, é importante aqui lembrar que este processo ele é contínuo e exige dedicação, não dá para fazer da noite para o dia. Também exige flexibilidade e adaptação. Esteja aberto a feedbacks, monitore os resultados e faça ajustes sempre que necessário. A comunicação clara, assertiva e constante entre as equipes será fundamental para o sucesso da sua jornada de transformação. Lembre-se, não é do dia para a noite. Com planejamento estratégico, uma liderança inspiradora e uma comunicação impecável, eu tenho certeza que você conseguirá transformar a área de recursos humanos da sua empresa em um pilar fundamental para o crescimento de todo o negócio, também para a produtividade e também para o engajamento de todos os colaboradores da matriz e das filiais, impulsionando o sucesso de toda a organização como um todo, não é verdade? Bem, vamos lá. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste conteúdo que eu fiz para essa seguidora, mas eu acho que vale para todos nós. E obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo e compartilhar com todos os líderes e gestores para que haja uma transformação de verdade na gestão e nos negócios e no crescimento da sua empresa. Se inscreva se ainda não é inscrito para não perder nenhum conteúdo e não deixe de seguir a Lucroterapia aqui no YouTube e lá no LinkedIn. Muito obrigado por estar até aqui, até breve.